Soprar. Gente, deixa eu te falar. Eu estive neste lugar aqui, onde esse milagre foi feito, tá? Aleluia. Isso foi Hum. essa casa onde Jesus morava. O texto começa que era dizendo que era a casa onde Jesus morava. Ficava em Cafarnaum. Fica a poucos metros da sinagoga. Bem interessante isso, né? E aí eu fiquei, quando eu estive lá, ficou me passando um filme assim pela cabeça. Nossa, que interessante. O povo há 2000 anos atrás se reunia na igreja e depois tinha a segunda parte do culto que era melhor do que a primeira, porque era na casa do Senhor Jesus. Amém? E eu comecei a tentar Na praia da nossa. imaginar como foi essa cena, né? Jesus ali, uma multidão querendo receber a palavra na casa dele e ele ministrando. E esse texto é muito interessante porque, assim, é algo que a gente não vê Jesus fazendo tantas vezes, né? Jesus aqui ele dá uma carteirada. Quem sabe o que é uma carteirada? Amém? Sabe não o que é Não sei. carteirada, Ina? Não. Carteirada é assim, é você pegar e falar assim, eu posso porque eu mando, quem manda sou eu, tá Ah, aqui, ó. ok. Eu sou a autoridade, certo? Então Jesus dá uma carteirada, ele fala assim, ó, eu que mando aqui, eu sou a autoridade, entendeu? Então assim, você não vê muitas vezes o nosso Senhor Jesus fazendo isso, tá? Mas nesse texto ele faz. E é isso que me faz querer mergulhar um pouco mais no texto, entender o porquê o Senhor Jesus fez isso. Olha, todos Bem, e tem nome, eu não tenho. então, o entenda, ele começa, né? Ele vê a fé dos amigos daquele paralítico, certo? Aí quando ele vê a fé, ele diz o seguinte: os seus pecados estão perdoados. Se não existisse ali um corações que questionassem se aquilo era possível, perdoar pecado, Jesus pararia por ali. Você concorda comigo que Jesus Uhum. ele não falaria o que ele falou na sequência? Mas a palavra de Deus vai dizer assim, ó, Jesus, vendo os corações deles, Jesus falou, olha, por que vocês arruazam em vossos corações? Por que vocês estão falando que é blasfêmia? Agora deixa eu te falar, eu tenho uma certeza que Jesus iria curar aquele paralítico independente de uma coisa ou outra, tá? Só que o ensino, ele iria pegar por uma outra linha, ok? Jesus fala para ele assim, ó, teus pecados estão perdoados. Ok? Sim. O que iria acontecer aqui se os escribas ali não começam a duvidar se Jesus tem ou não autoridade para perdoar pecado? Se Deus Jesus podia ou não perdoar pecado? Sabe o que aconteceria ali? Aquele homem ele iria receber o perdão dos pecados naquela hora e automaticamente o corpo dele iria entrar em linha com a palavra de Deus, no plano original de Deus, que era o quê? Ele sem doença. Ah, Amém? amém. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Mas uma vez que os pecados deles estão perdoados, uma vez que os pecados dele estão perdoados, o que iria acontecer? O corpo dele iria entrar em linha com aquilo que era o plano original de Deus. Então fala comigo assim, olha, Deus não tem doença para mim. Deus não tem Deus doença não para tem mim. doença para mim. Sabe, a gente vê esse homem que ele nasceu doente. Às vezes pessoas pensam, ah, não, isso aqui eu sou assim, ou isso aqui na minha vida, ou eu tenho essa enfermidade que ela é incurável, porque Deus quer que eu evolua. Deixa eu te falar, você tem um pai que é bom, que não trabalha dessa forma. Deus não usa as armas do diabo, Deus é bom. A Bíblia diz que nele não há sombra de variação. Isso quer dizer o quê? Essa luz que está iluminando aí a nossa casa agora, ela tem uma sombra de variação, mas o nosso Deus não tem. Ou seja, ele não muda nem um pouquinho. Ele é bom. Amém. Amém. Jesus certa vez diz assim: olha, se vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai. Amém. Deixa eu te perguntar, você que é mãe, eu só tenho menina aqui hoje, cadê os homens, né? Vamos trazer esses homens para esse culto, para a gente ensinar para eles o que é a palavra de Deus, o que é cuidar bem Amém. das suas esposas, o que é ser um sacerdote do lar, né? O que é ser um pai. Mas deixa eu perguntar então para as meninas que estão aqui. Vocês que são más, entendam, não estou falando que você é mal, estou falando como Jesus falou, tá certo?
Se você ficar com raiva, fique com raiva de Jesus. Fique não, porque ele é bom. Mas é forma dele falar, certo? Então, assim, você que não é perfeita, certo? Que tá cheio de probleminha, que Jesus já curou bastante dos probleminha, mas tem muito aqui que tem que curar ainda. Se você, para educar a sua filha, você não quebra a perna dela para educar ela, falando assim, olha, já que você saiu e não voltou na hora, aí você pega e dá uma paulada no joelho da sua filha. Puf! Você faz isso? Não. E porque o pai que é bom vai fazer, não faz. Amém? Então, Amém. assim, o problema é que às vezes o nosso intelecto não consegue entender por que que uma pessoa nasce doente. Por que que uma criança nasce doente? E a gente vai querer atribuir a Deus, só que Deus não tem nada a ver com isso. Amém? E Jesus Amém. está mostrando, olha, porque olha, Jesus ele é a perfeita imagem do Pai. Então, se fosse da vontade do Pai que aquele homem ficasse doente, por que que Jesus ia curar ele? Amém? Amém. Amém. Mas então, aí Jesus faz um negócio interessante. Ele fala assim: olha, teus pecados estão perdoados. Ali, veja, entenda, Jesus está na sua casa ensinando as pessoas, certo? O propósito daquela cura era abençoar aquele paralítico, né, aquela pessoa deficiente, mas também trazer um esclarecimento para os ouvintes. Você concorda comigo? Então ele está ali, o paralítico tem uma demanda, Jesus fala: eu vou curar essa demanda, eu vou aproveitar essa oportunidade e vou mostrar para todos aqueles que estão me ouvindo, vou trazer um ensinamento para todos aqueles que estão me ouvindo. O quê? Que uma vez que ele não tivesse mais pecado, ele estaria de pé. Ele voltaria para o plano original de Deus. Fala assim: a ausência de pecado é o plano original de Deus. A ausência de É pecado é o o plano plano original de original de Deus. Glória a Deus. Deus, glória a Deus. E aí, nesse momento que é interessante, né? Nesse momento que começa se eu tivesse lá, eu ficaria, ixi, agora eu quero ver. Nesse momento, Jesus fala assim: olha, por que vocês estão usando? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, tem autoridade para perdoar pecado. O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados ou levanta e anda? Amém? Jesus falou: Amém. olha, o que eu falei, certo? Se vocês não tivessem me interrompido, iria resultar nisso que vai acontecer agora. Mas já que vocês insistem, eu vou mostrar para vocês que eu tenho autoridade de perdoar pecado. Amém? Amém. E Amém. aí Jesus faz algo que é muito mais difícil aos nossos olhos. Não é mais difícil? Porque falar, todo mundo fala. Mas Jesus fala: olha, levanta-te e anda. Jesus ele dá uma ordem àquele homem: põe-te de pé, te endireita e anda. E o tema da minha mensagem hoje é autoridade. Autoridade. Deixa eu te falar. Deus nos plantou nessa terra para que nós tenhamos autoridade. Amém. Amém? Em Gênesis capítulo, deixa eu lembrar aqui, Gênesis capítulo deixa eu ver aqui que eu tenho anotado aqui. 1, versículo 28. Veja, vamos lá. Deus não muda de plano, certo? Deus não começa a fazer algo assim, eita, deu errado, então vamos fazer assim. Não, não, Deus é perfeito. Ser humano faz isso. Ser humano às vezes tenta criar uma coisa, aí no meio do experimento dele fala, eita, isso aqui não dá para isso, mas dá para isso. Sabe? Mas nosso Deus é perfeito. Quando ele faz algo, ele sabe no que vai dar. Então, entenda, Gênesis capítulo 1, verso 28, quando Deus acaba de criar o ser humano, a gente está no sexto dia da criação, certo? Logo, logo, Deus vai descansar, porque o descanso é bom, projeto de Deus, certo? Agora é um dia só na semana, não são 7 não, viu? E não é o dia de ir para o culto, que é o dia de descansar, certo? Na verdade, o dia de ir para o culto é o dia de ir para o culto, e o dia de descansar, você pode descansar depois de ir para o culto. Porque tem uns irmãozinhos que falam, pastor, hoje é dia do meu descanso. Irmão, venha para o culto, depois você descansa. Então, Gênesis capítulo 1, verso 28, Deus tinha acabado de criar a raça humana. Acabado de criar a raça humana. E ele dá uma ordem para o ser humano. A gente só vai ler a parte A do versículo. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Sabe o que Deus está falando aqui? Sujeite a terra a você. Domine sobre a terra. Em outras palavras,
tenha autoridade sobre a terra. Amém? Amém. E Jesus, nessa passagem que nós acabamos de ler em Marcos capítulo 2, versículo 1, Jesus usa a autoridade que Deus deu para o ser humano e que era projeto de Deus que o ser humano tivesse desde o início. Deus nos fez para termos autoridade. Deus nos fez para sermos representantes dele nessa terra. Deus nos fez para sermos a sua imagem e semelhança. Amém. Amém. Glória a Deus, eu estou empolgado com essa mensagem. Então, nós sabemos que Deus nos fez para ser a imagem e semelhança dele. Como é que Deus fez todas as coisas? Fala comigo, falando. Fala. Falando. A Bíblia diz que Deus diz, haja luz e houve luz. Agora, Aleluia. se é para nós sermos a imagem e semelhança de Deus, como é que é para a gente fazer as coisas acontecerem nessa terra? Falando. Amém? Profetizando. Profetizando, decretando. Agora, a gente vai chegar aqui num ponto bem legal, que isso vai fazer toda a diferença. Vamos lá. Eu estou com tantos versos aqui que eu estou empolgado aqui, eu não estou querendo me atrapalhar nos versos que eu separei aqui para a gente meditar junto no estudo da palavra, tá certo? Mas veja só que interessante. Eu estou querendo segurar, mas eu vou liberar logo. Marcos 11, 23, vamos lá. Marcos 11, 23 diz o seguinte. Eu estava querendo segurar isso para mais depois, mas a gente vai lá nele, senão eu não vou conseguir dar sequência aqui no que está no meu coração. Marcos 11, 23, Jesus está nos ensinando justamente a respeito de autoridade. Jesus diz assim, olha, eu não vou nem ler, tá? Se você tiver uma Bíblia e quiser ler, talvez eu não diga palavra por palavra, mas eu peço até que você abra a sua Bíblia. Marcos, capítulo 11, no verso 23. Jesus está dizendo assim, ó, e todo aquele que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, assim será como se diz. É mais ou menos assim que está na sua Bíblia? Sim. Glória a Deus. Agora, veja como é algo interessante isso aqui. E muitas das vezes eu interpretava esse verso de uma forma diferente, tá? Quando eu via esse ensinamento de fé, eu pensava assim, dizer para o monte, tá? E a nossa palavra é que vai fazer o monte levantar, sair do local onde ele está e se lançar no mar. Eu pensava assim. Mas não é isso que o texto diz. Não é a nossa palavra que vai fazer o monte se levantar e se lançar no mar. Vamos ler o texto na íntegra, como é que está dizendo? Bora. Jesus está dizendo assim, ó, diga ao monte, ergue-te e lança-te no mar. Jesus está dando uma ordem para o monte. Jesus não é a palavra de Jesus que está movendo o monte. Jesus está dando uma ordem e o monte que se vire para obedecer à ordem de Jesus. Você está entendendo que tem uma diferença? Jesus não está falando, olha, eu vou liberar uma palavra e a minha palavra vai fazer você se levantar e se transportar no mar. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é isso que a palavra está dizendo. Jesus está dando uma ordem e um monte que se vire para obedecer. Amém, gente? Amém. Deixa Bom. eu perguntar para vocês, vocês já tinham visto isso dessa forma? Não. Não. Hã? Não. Pode tirar do monte, Dagmar, que eu não estou escutando. Amém? Gente, vocês estão tão quietinhas. Eu? Tudo bem, eu tenho que baixar a minha empolgação. Está assustando vocês. Veja, Jesus, ele está dando uma ordem para o monte. Me corrija se eu estiver errado, porque pode ser que a minha interpretação desse texto esteja errada. Vamos lá, deixa eu abrir a Bíblia aqui. Espera aí, que esse texto era o único texto que eu não tinha aqui escrito, não tinha aqui impresso. Deixa eu pegar aqui, Marcos 11, 23, só um minutinho. Marcos 11, 23. Alguém tem alguma interpretação diferente desse aqui que eu estou falando? Ó, Ô, eu vou ler. pastor, eu não
Eu não tinha pensado, mas tem lógica, né? Eu Tem vou, eu vou. lógica. É a gente tomar posse da autoridade que Deus nos deu. Uhum, uhum. Eu Muito bom. vou, assim, a gente vai confirmar isso que eu estou falando com outros versículos também, tá bom? Uhum. Porque isso aqui é muito importante a gente entender. Vamos ler o verso aqui, ó. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, Jesus está dizendo, tem que falar para quem? Para o monte. Para o monte. Para o monte. Se alguém te disser a este monte, ergue-te, ele está falando para quem? Você, monte, se erga. Não é isso? Erga-te. Me Isso. ajuda aí, que português eu falo grego fluente, mas português não é meu forte. Brincadeira, falo grego nada. Não falo grego nada. É palhaçada minha. Jesus está dizendo assim, ó, ergue-te e lança-te no mar. Jesus está dando a missão para quem se erguer? Pro monte. Pro monte. Jesus está falando, olha, eu vou erguer você, ou a minha palavra. Não, Jesus está dando uma ordem para o monte. Se Você, vira. monte, se vira. Você se lança no mar. É você que se É lança no mar. você que vai. Agora, Aí vem. olha aqui agora a profundidade do texto. Aí ele vai dizer assim: se não duvidar em teu coração. Uau. Agora deixa eu te perguntar. Duvidar na mente, controlar as nossas dúvidas da mente, a gente consegue, a gente é desenrolado. Com Para de certeza. pensar, você para de pensar. Até você consegue fazer, às vezes é difícil, mas você consegue fazer. Agora, você calar a voz do seu coração, nananina, não. Você calar a voz do seu espírito, sabe? Você frear os impulsos do seu espírito, é um pouco mais complicado. Isso não vem em um estalar de dedos. Jesus está dizendo, olha, se não duvidar, aí eu te pergunto, o que é dúvida? Dúvida, você só tem dúvida quando tem mais de um caminho. É ou não é? Nossa. Se você só tiver um caminho, tem como ter dúvida? Não. Eu vou para onde agora? Só tem um caminho. Tem dúvida? Não. Então onde é que a dúvida nasceu? Quando veio um conhecimento adicional. A dúvida nasceu quando veio um conhecimento adicional. Só existia um caminho. Só existia uma verdade. E essa verdade é que dava vida para o homem. Mas passou a existir um segundo caminho, passou a existir uma mentira, e por causa disso passou a morte. E a morte passou a reinar em todos os homens. Tá fazendo sentido isso aqui para você? Muito. Bem. Glória a Deus, estou Poderoso. feliz que eu estou conseguindo passar algo da mensagem que Deus colocou no meu coração. Então Jesus diz, olha, se não duvidar no seu coração, agora a dúvida, ela não é algo que você consegue na razão, no seu pensamento, você não consegue segurar. Então não é no momento aonde você vai mandar a montanha se erguer e se lançar do mar que você vai trabalhar com a dúvida. Eu e você, nós temos que trabalhar com a dúvida muito antes, para quando a montanha chegar, você está convicto. Amém. Amém. Glória a Deus. E quem nos dá essa convicção é Deus. Porque quando a verdade está instalada, não existe espaço para dúvida. Aleluia. Se Jesus Glória. está em você e ele é a verdade de Deus, não existe espaço para dúvida. Por isso que a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 12, no verso 2, renovai a vossa mente pela palavra de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Agora entenda, no verso 1, a palavra de Deus diz o seguinte, que a gente precisa oferecer a nossa carne como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Sabe, se eu e você, nós não oferecermos a nossa carne como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não adianta você renovar a sua mente, não adianta falar feito papagaio, porque papagaio fala e não move montanha. Só quem move montanha nessa terra é filho de Deus. Então não adianta termos uma vida de pecado, termos uma vida de dúvida no nosso coração e achar que a gente vai renovar a nossa mente, vai fazer as coisas acontecer. Não vai. Não vai. Agora, se
tivermos a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, renovarmos a nossa mente. Amém? Amém. Amém. Renovarmos a nossa mente. A gente pode desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém? Muito bom. Muito lindo. Queridos, deixa eu falar para vocês. A salvação, ela é gratuita. Você não fez nada. Você simplesmente creu e recebeu o presente de Deus. Aleluia. Agora, reinar em vida, comer o melhor dessa terra, não é gratuito. Não. É você aceitar e deixar Deus controlar a sua vida. Amém. E Aleluia. deixar Deus assumir o controle da sua vida. E você, para que Deus assuma o controle da sua vida, você precisa morrer. Amém? Muito bom. Amém. Amém. O Senhor Jesus disse assim, a palavra de Deus diz assim, olha, aquele que quiser ganhar a sua vida, perder lá. É. Aquele que perder a sua vida, ganhar lá. Você entende que existe a necessidade de uma oferta para Deus, de se entregar para Deus? Ou seja, o se entregar para Deus é você deixar de fazer a sua vontade para que Deus seja soberano na sua vida. Amém. Existe após isso, veja, a vida não é só sacrifício. Existe após isso um passo a passo que Deus vai te dar. Não adianta você se sacrificar e não ler a Bíblia, e você não declarar a palavra, não dar ordem para as montanhas. Só que assim, às vezes a gente está pegando essa parte da palavra e repetindo, e pensando que a fé é um bilhete na loteria. Quanto mais a gente joga, mais chance temos de ganhar. Não é isso. A fé é a cada enxadada uma minhoca. Amém? Gostei. Ainda não sei se ainda entendeu, esse é um Entendi. ditado brasileiro. Acho que a Entendi. dona Dice conhece, não conhece, dona Dice? Eu conheço sim muito bem. Então, a Quando era fé criança, eu é pescava. cada enxadada uma minhoca. Ou seja, é cada lapada derruba o inimigo. Não tem essa de ficar falando. Jesus não falou, fica repetindo para a montanha até ela escutar. Não, Jesus falou, aquele que disser a este monte, o monte tem que obedecer. Vamos ver outra Aleluia. coisa? Para a gente não ficar com um verso só. Quem lembra aqui da passagem onde Jesus fala assim, ó, ei, tempestade, aquieta-te. Uhum. Ele não falou assim, haja bom. Ele falou, ó, tempestade, psst, quieto. Uhum. Ele está usando o quê? A autoridade dele. Aí você pode falar assim, pastor, Jesus é Jesus. A Bíblia diz que ele veio. Aí você, deixa eu pegar um trocadilho para lá para ficar mais engraçado. Você pode dizer, Jesus é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Aí eu vou perguntar, você é o quê? Sobrinho? Afilhado? É filho de Deus também. E deixa eu te falar, tudo bem, Jesus é o primogênito do Pai. Agora, deixa eu te lembrar algo. A Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória e tomou a forma de homem. Amém? Diz ou não diz assim? Então, como homem, Jesus veio à Terra. Então, tudo que Jesus fez aqui na Terra é possível que nós façamos. Amém? Porque Amém. se Jesus tivesse vindo com toda a sua glória, minha irmã, ele, assim, a vida dele teria sido mais fácil. Mas ele veio para nos dar exemplo que é possível fazer. Ele mesmo disse, aqueles que vierem após mim farão as obras que eu faço e ainda maiores. É uma verdade. Então Jesus veio nos mostrar uma condição de autoridade que é o plano original de Deus. Deus te fez para você ter autoridade. E o que roubou a autoridade do homem lá no jardim, continua tendo acesso a roubar a autoridade dos filhos, se os filhos permitirem. Uhum. Eis que está na nossa mão, permitir ou não, o diabo roubar a autoridade que nos pertence. Jesus disse, não deis lugar ao diabo. Ou seja, se ele disse isso é porque a gente pode dar. Você concorda comigo? Uhum. Sem dúvida. Sim.
O pecado gera morte. O pecado traz separação do homem de Deus. Glória a Deus, porque não existe nada que hoje possa nos separar do amor de Deus e Cristo Jesus, porque o Espírito Santo está Amém. dentro de nós. Ele é a fonte da vida. Então, o nosso espírito não pode morrer, porque o Espírito Santo, que é a fonte da vida, está grudado nele. Mas entenda, andar em pecado é a mesma coisa você estar sempre usando o desfibrilador para ressuscitar. Desfibrilador, vocês sabem o que é? Aquela máquina de dar choque assim, pum, e a pessoa volta. Meu irmão, eu não quero essa vida para mim, não. Tem gente que gosta aí de andar cheio de, né, de adrenalina. Meu irmão, dispensa essa adrenalina. Melhor uma vida com Deus, uma vida sem pecado. Amém? Amém. E é possível Amém. nós termos uma vida sem pecado por causa de Jesus. Amém? Sim. Veja, eu não quero com isso, pelo amor de Deus, não me entenda errado, eu não quero com isso trazer condenação para você. Não, não. Não, João disse assim, olha, filhinhos, não pequeis. Então, se ele diz isso, filhinhos, não pequeis, é porque a gente pode andar sem pecado. Concorda? Amém. Porque senão ele falaria, olha, é impossível andar sem pecado. Não, ele está dizendo, filhinhos, não pequeis. Aí ele bota um mas, vírgula. Se pecar, você tem um advogado fortíssimo perante o Pai, Jesus Cristo. Aleluia. Nosso advogado, ele é a própria lei. E ele é filho do juiz. Amém? Amém. Amém. Mas a questão é a seguinte: não deixemos, não vamos dar arma, não vamos dar munição para como é que chama? O promotor de justiça, porque o diabo é o promotor de justiça. Ele está lá protocolando acusação contra os filhos de Deus. Não vamos dar arma para ele, não vamos dar legalidade para ele, ainda que o Filho de Deus, Jesus, pagou o preço do pecado e nada pode anular o que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Mesmo assim, não vamos dar brecha para o diabo. Vamos andar de acordo com no estilo de vida que agrada a Deus. Amém. Amém. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu estou empolgado com essa palavra. É muito Gente, eu bom. estou empolgado. Nós também. Eu muito estou bom. empolgado. Eu estou empolgado. Ó, o que eu li agora foi Marcos 4:39, né, onde Jesus fala com a tempestade, e no 41, né, Jesus manda a tempestade ficar quietinha. Fica quietinha aí. Se fosse aqui na Suíça Alemanha, falaria assim, Repschnura. O meu amigo Leandro, ele está aqui. Deixa eu ver se ele está aqui mesmo. Leandro Lee, mein Bruder. Leandro Lee. Bist du da? Ja, weiß nicht da. Ja, super. Escutando. Du bist da. Como fala em suíço-alemão, cala a boca, Repschnura? Ja, Schnurre, genau. Hörst du? Perfeito. Então Jesus falou para a tempestade, Repschnura. Ou seja, você está fazendo confusão, você está trazendo chuva, você está trazendo impedimento para que a gente avance. E Jesus falou, segundo meu amigo Leandro, Jesus falou, se fosse em suíço-alemão, ele falou, Repschnura. Se fosse em inglês, shut up. Não é isso? Amém? Agora, vê a resposta das pessoas que estavam no barco com Jesus, ou seja, os seus discípulos. Veja com que eles se maravilharam. Isso está em Marcos 4:41. E sentiram um grande temor e diziam uns ao outro, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Em outras palavras, eles estão dizendo assim, ó, quem é este que tem tamanha autoridade para subjugar vento e mar? Aí se eu tivesse lá no barco de gaiato, eu responderia o seguinte, este é o plano original de Deus. Muito bom. Ele falou lá no Éden, lá no sexto dia da criação. Esse é o plano original de Deus. Que Deus disse, sujeitai a terra a você. Talvez uns crentes, não do Verbo da Vida, de outra igreja. Não do Verbo da Vida. Talvez uns crentes estivessem lá e falariam, não, o mar é o mar de Deus, o vento é o vento de Deus, nós não temos direito de falar para a criação de Deus para se calar. Você consegue imaginar que teria alguns crentes que talvez pensem desse jeito? Gente, eu vejo pessoas sofrendo
tá? Esses dias eu tive que corrigir uma irmã, porque ela estava com problema, e eu tô crendo que ela vai ser curada, certo? E Amém. assim, eu não tenho a autoridade de dizer para ninguém, como é que eu posso dizer isso aqui? Veja, eu não tenho autoridade de condenar ninguém porque ela não recebeu cura. Agora, isso não me faz na obrigação de concordar com ela que a doença está ali para evoluir ela, que é a vontade de Deus. Você está entendendo? Eu tenho compaixão com a pessoa, mas eu não vou concordar com algo simplesmente para ela se sentir melhor. E ela entendeu, porque quando a gente fala em amor, as pessoas entendem, certo? Então, assim, no dia que você se deparar com alguém que está passando por uma enfermidade, jamais aponte o dedo como é que se diz? Em acusação. Não, Deus não te chamou para isso. Agora, também não concorde com algo que vai de contra a palavra de Deus. E se você falar no amor, ela não vai ficar chateada com você. Se você pegar na mão dela e falar, minha irmã, eu estou aqui para contigo, eu quero te ajudar nessa enfermidade. Deixa eu unir minha fé com a sua. Vamos estudar a palavra. E foi o que eu falei para a irmã, deixa eu te falar. Eu vou separar vários livros que falam a respeito de cura divina. E você vai ser um testemunho. Eu creio em nome de Jesus que Deus vai te levantar. E você vai impor as mãos sobre pessoas que estão passando a dor que você está agora. E você vai, pela unção do Espírito, você vai curar essas pessoas. Mas nesse momento agora, nós iremos trabalhar juntos para que fé esteja no seu coração, para que você possa vencer essa enfermidade. Você está comigo? Amém. E no meu coração estava cheio de amor. Jamais eu pensei que ela fosse fraca ou qualquer outra coisa nesse sentido. Mas entenda, em Cristo Jesus, as nossas dores e as nossas enfermidades estavam sobre ele. Amém? Amém. Então, deixa eu tentar aqui ver se eu não me perco, tá? Porque eu tô falando com vocês aqui e fica chegando mensagem assim, é trabalho, é igreja, e eu tô com o celular, com o WhatsApp aqui no computador. Aí, às vezes, puxa assim minha atenção. Veja, para vocês não acharem que eu tô torcendo o texto, e eu sei que vocês não pensam assim de mim, né? O pastor tá torcendo o texto, pegou um texto ali aleatório, tá dando a torcida, nunca vi algo assim. Nunca vi algo assim. Vocês já viram algo assim que eu estou falando? Ou está muito diferente aquilo que vocês creem? Tá maravilhoso, está entrando bem dentro da nossa alma. Para mim, está bem profundo, muito bom. Amém. Glória a Deus. Obrigado, dona Dias. Isso me alegra, viu? Escutar isso da senhora. A senhora que tem tanta sabedoria, uma mulher de Deus. Agora, veja só para a gente trazer mais um texto para realmente ficar confirmado que a palavra de Deus está dizendo isso que eu estou falando, tá certo? Vamos lá, Marcos capítulo 11, verso 14. E olha, a maioria desses exemplos aqui foi tudo num evangelho só. É porque eu nem peguei os outros evangelhos, que é para não humilhar o diabo. A gente fica só em um mesmo, que é para bater nele só em um só. Isso. Ó, com o diabo a gente vai de braço amarrado, de perna amarrada e ganha dele só no soco. Aleluia! Por causa de Jesus, viu? Isso. Vamos lá, Marcos capítulo 11, verso 14. Diz o seguinte, essa é a passagem lá da figueira, vocês conhecem aí de pó e salteada. Vamos lá. Então, disse Jesus, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Deixa eu perguntar aqui para vocês. Jesus falou que era para ela secar? Jesus falou que era para ela ser queimada, que era para... O que Jesus disse? A partir de agora, a partir desta palavra que eu estou liberando, ninguém nunca mais vai comer fruto de ti. Eu acho que a figueira falou assim, rapaz, se eu ficar vivo é capaz de eu dar fruto, é melhor eu morrer logo. Se eu fosse a figueira, eu falava, rapaz, ele tá mandando, não tem outra coisa. Eu vou ficar viva para quê se eu não posso dar fruto? Ele já falou que não é para eu dar fruto. E ela tem que obedecer. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Você faz ideia do que é isso? Diante de Jesus, todo joelho se dobrará. Pô, você já conheceu pessoa, e eu sei que a resposta é sim. Pessoa que diz assim, eu não acredito em Deus. Aí você fala, não, porque Jesus é assim. Eu não acredito que Jesus é assim. Você já conheceu pessoa assim? Opa. Aí vai chegar um dia, certo? Que Jesus vai estar diante dele e automaticamente o joelhinho dele vai se dobrar. Amém? Amém. Glória a Deus. Vai todo mundo. Vai ser eu, vai ser você, só que a gente faz isso já agora. Aleluia. Esses Aleluia. outros Glória. farão lá.
Só que lá vai ser tarde demais. Por quê? Porque a autoridade dele não é questionável. Quando Jesus fala para a figueira, nunca mais coma homem fruto de ti, a figueira não pensou, será que eu posso dar fruto? Você está comigo? Quando Jesus mandou, como o meu amigo Leandro disse, repsnura para a tempestade não ficou, será que eu vou calar? Será que eu vou ficar tranquilinha? Não tem questionamento, é Jesus falando, a autoridade máxima. Criador, a Bíblia diz que por ele se fez todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Por quê? Porque ele é a palavra de Deus. Então, quando Deus disse haja luz, Deus liberou Jesus. Amém? Uau. Ele é a Amém. autoridade, ele é a Amém. verdade. Amém. Glória. Amém. Aleluia. Então, Marcos. Rapaz, essa cadeira aqui baixou do nada. Mesma hora aí, porque é o inimigo nervoso. A gente está falando da palavra de Deus, ele está começando a perder a batalha, ele fica nervoso aqui, baixou até a cadeira. Está repreendido, Satanás. Vamos lá. Ó, A minha também. a sua também? Isso. Vamos dar risada, que o inimigo é derrotado mesmo. Ó, Marcos, Aleluia. verso 20. A continuação diz que a gente leu, né? Uhum. Jesus deu a ordem para a figueira, né? Nunca mais coma homem fruto de ti. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Jesus não mandou a figueira secar, Jesus falou, ó, não quero saber o que você vai fazer. A minha ordem para você é, nunca mais você vai dar fruto. A figueira que achou melhor secar, é melhor secar logo. Vai que sem querer eu dou um fruto aí, desobedeço o homem. Amém? Eu não sei qual que é a figueira que está te incomodando, que está dando sinal de fruto, que não tá dando fruto para você, e que você está indo lá e perdendo tempo. Deixa eu te falar, se você liberar uma palavra, minha amiga, ninguém nunca mais vai comer fruto daquela figueira. Então, assim, quem tem que estar se tremendo quando você passa é a figueira. Quem tem que estar se tremendo é o monte. Sabe, quem tem que estar se tremendo é Satanás. Eu já vi crente, meu irmão, isso dá vergonha. Eu já vi crente mudando de rua porque passa uma bruxa. Mudando de rua porque passa uma Olha. Quê? Eu? Não. Eu que saio voando se quiser. É bruxa, então sai voando. Mas aqui, minha rua, aonde eu passar, eu sou autoridade. Aleluia. Amém. Ela que se endemoniar na minha frente, eu boto pra fora. Se quiser, passe caladinha, caladinha. Se falar alguma coisa, eu expulso mesmo. E deixo. Eu já vi demônio. Quem já viu um demônio saindo na pessoa? Eu deixo lá espumando, que nem caranguejo. Já viu um caranguejo espumando, quando você pega ele, siri espumando? Então, assim, se eu estiver passando na rua e vir um filho desse de Satanás e começar a gritar, espernear, eu faço que nem o meu Senhor Jesus fazia. Bora, fora. E se vai ficar espumando lá no meio da rua, se contorcendo, o problema é dele. Agora, eu mudar de calçada? Mudo nada, meu irmão. Mudo nada. Amém? Amém. Essa mesma lógica serve para o ambiente de trabalho. Sabe, às vezes você está sofrendo perseguição no ambiente de trabalho e você está tentando enxergar quais são os seus erros. Avalie se a questão não é espiritual. E se a questão for espiritual, use a autoridade que Deus te deu. Agora, a autoridade tem para quem se submete à autoridade. E é esse ponto que eu quero abordar aqui agora. Muito bom. Nossa. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Mateus, capítulo 8, verso 9. A Bíblia diz que Jesus, um homem vem até Jesus. Ele era um centurião. Centurião era eu não sei se é general, mas ele era um homem que liderava 100 homens. Ok? Isso. Então, no exército de Roma, tinha um cara que governava sobre 10. Aí tinha um que governava sobre 10 de 10, que são 100. E tinha um que governava de 10 de 100, sobre 1000. Vocês estão entendendo? Então, esse homem, ele tinha uma posição muito alta em Roma, e ele vai ter com Jesus. E interessante que ele começa a conversa com Jesus e chama Jesus de mestre. Eu já acho espetacular. Para mim, se a Bíblia tivesse nesse versículo, eu já falava, meu Deus do céu, eu tenho tanto que aprender. Porque esse homem, ele está conversando com um homem que a nação dele exerce autoridade sobre.
certo? Ele representa Roma e Roma dominava sobre Israel. E esse homem não era um homem qualquer, era um líder de 100 homens. Só que ele vê um outro no meio da rua e ele sabe a posição daquele homem. E ele fala assim, como é que ele chama? Ele chama Senhor, né? Ele chama Senhor. Uhum. Acho que só nessa aí, acho que ele já ganhou Jesus. Quando ele falou assim, Senhor, Jesus falou, rapaz, esse cara aí eu vou dar uma atençãozinha, eu vou dar uma moral para ele, vou dar uma colher de chá para ele aí. Não, eu não vim aqui para estar falando com o romano, não. Meu ministério é para o povo judeu, porque a Bíblia diz, ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Tanto é que Jesus fala com a mulher Cirofenícia, ele diz assim, olha, não é certo tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Por quê? Porque ele não veio para outro povo que não fosse o povo de Israel. Mas nesse homem, a Bíblia diz que Jesus vai falar com ele. Jesus dá moral a ele, fala, então tá, vamos lá, o que é? O que eu posso fazer por você? Por causa da honra. Ele sabia a posição que ele tinha, naturalmente, que ele não era doido, ele sabia que ele era um... Você concorda comigo que ele sabia que ele era um centurião? Sim. Sim. E ele sabia que Jesus, ele era um israelita, né? Um judeu. Ele sabia, ele não era doido, ele sabia disso. Mas só que espiritualmente ele sabia a posição que ele estava e a posição que Jesus estava. Então ele se refere a Jesus Senhor. Muito bom. Amém? Amém. E aí, quando Jesus fala assim, cara, eu vou dar uma moral para você, eu vou lá na sua casa. Eu vou lá tomar um cafezinho contigo e a gente vai resolver essa parada. Aí ele diz o seguinte, não, na minha casa não, eu sou pecador. Não vem na minha casa não. Mas eu sou homem sujeito à autoridade. E porque eu me submeto à autoridade, eu digo ao meu servo, vai e ele vai. Aí Jesus olha para o pessoal e fala assim, caramba, da onde saiu esse cara? Da onde saiu esse cara? Rapaz, a galera lá que a gente tá treinando há tempo, ó, milhares e milhares de anos, cara, não chegaram nesse nível de revelação. O camarada veio aqui, ó, da cidade vizinha, nunca ouviu falar sobre Yahvé, eu sou o que sou, nunca ouviu falar de um homem que abriu o Mar Vermelho porque Deus era com ele, que tinha uma autoridade, pegava um cajado na mão, nunca ouviu falar, e esse cara entendeu a revelação do que é autoridade? Agora vamos trazer para a nossa vida? Jesus está falando, olha, nem mesmo em Israel vi tamanha fé. Amém. Agora, Amém. entenda, esse cara falou de fé em algum momento? Então, Não, ele falou, olha, na hierarquia militar é o seguinte, eu obedeço, e porque eu obedeço, eu mando. Eu obedeço a quem está acima de mim, e porque eu obedeço quem está acima de mim, quem está abaixo de mim me obedece. Ele falou de fé aqui? Não. Ele falou de algo normal, do trabalho dele. Só que aí ele pega algo que é do trabalho dele, certo? Um princípio que tem no trabalho dele, ele olha para Jesus e fala assim, ó, você, se você disser uma palavra, eu sei que existe um reino espiritual aqui atrás, e o reino espiritual que está aqui atrás, que eu não estou vendo, vai se virar, mas vai cumprir aquilo que você está mandando. uau. Amém? Amém. O reino espiritual é mais real do que essa cadeira que você está sentando. Amém. Uau. Amém. Amém. Se você tiver revelação a respeito disso, a sua vida vai ser muito diferente. Agora, entenda como falamos lá no início, tá? Não importa apenas você saber que existe uma autoridade que precisa ser liberada. Você precisa se submeter à autoridade. Agora eu vou te perguntar, se Deus é seu Pai e Jesus é seu Senhor, quem é a autoridade máxima na sua vida? Sabe quando é que eu e você teremos autoridade? Quando Jesus for inquestionável para nós. Quando o que Jesus falar não existir mais discussão. Ele falou e acabou-se. O problema é que nós perdemos a autoridade porque queremos negociar questões que Jesus deixa claro para as nossas vidas qual é a vontade dele. Deixa tão claro. Amém? Amém. Quando a palavra de Deus for autoridade máxima na nossa vida e não houver questionamento, acontece o que o centurião estava falando. Amém. Eu Glória. estou debaixo de autoridade. E porque eu estou debaixo de autoridade, que é Deus, então eu tenho autoridade. Amém? Amém. Amém. Forte. Muito forte. Agora, posso falar onde é que é o nosso erro? Nossa, vamos lá, gente, eu tô no mesmo barco que vocês, tá certo?
Estou no mesmo barco. Não tem aqui alguém falando do barco do vizinho, não. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente vai tentar arrumar desculpa, muitas das vezes, para a nossa desobediência e rebelião. Porque a gente não é doido de falar, não vou me submeter. A gente não é doido, a gente não está rasgando dinheiro. A gente não diz assim, eu não vou me submeter a Deus, não. Tem algum doido aqui, me avisa aí que eu vou orar por você e esse espírito de loucura vai sair da sua vida, se você é assim. Mas a gente não é doido. Mas aí a gente fica tentando barganhar. A gente fala assim, mas a igreja é coisa de Deus, a igreja é coisa de homem. Aí alguém vai falar assim, o pastor tá puxando a sardinha pro lado dele. Tô não, meu querido. Eu tô cheio de amor para falar com você isso aqui, tá certo? Aí a gente fala assim, gente, não falta o culto. Aí o abençoado, a abençoada fala assim, rapaz, mas tá tão ensolarado, primeiro dia de sol no inverno. Aí eu te pergunto, rapaz, para mim, se você foi para o culto ou não, óbvio que eu sinto sua falta, eu amo você. Mas entenda, qual é a mensagem que você está passando para o pai quando você faz isso? Papai, eu te amo, mas um dia de sol eu prefiro. Você está comigo? Aí que tá. Enquanto que na nossa vida, Deus precisa ser prioridade máxima. Primeiro, lógico. Primeiro lugar. O dia de sol, se não vier, mas dia de sol daqui para a eternidade não me interessa, mas eu não perco um momento na presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. Essa atitude do nosso coração é que puxa a atenção de Deus para nós. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando. É ou não é? Deus está procurando. Agora, aí ele para aqui em você. Eu não vou falar o nome, não vou pegar ninguém como exemplo, tá certo? Aí ele para em você, eita, aqui é uma adoradora. Aí a adoradora fala assim, ixi, hoje é só, não vou para a igreja não. E Deus, não, essa aqui não, é outra. Vamos para aqui para outra. Ele está procurando. Amém? Amém. Amém. Tá fazendo sentido ou eu estou falando besteira? Não, está fazendo sentido. Amém. Está sendo Amém. inspirado pelo Amém. Aleluia. Veja, entenda, Marcos 11, 23, a gente estava falando, né? Então, Jesus ali, quando ele dá o exemplo da montanha e dá o exemplo da palavra, Jesus em momento nenhum nesse exemplo ele falou de fé. Ele falou de ordem, certo? Ele falou de ordem e cumprimento da ordem que foi dada. Concorda comigo? Sim. E a prova disso, que ele está falando sobre autoridade, veja, ele fala que é fé. Se tiverdes fé do tamanho, blá, 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 ele fala de fé. Mas quando ele traz a parábola, quando ele traz o exemplo, ele está trazendo o exemplo de usar uma autoridade, certo? E ter certeza no seu coração. Entenda, para a gente aqui, pode até ser que a gente fique um pouco confuso, tá? Porque eu mesmo, esse versículo, e olha que eu sou do Verbo da Vida há muito tempo, e no Verbo da Vida a gente fala muito sobre fé. A irmã Baixi está fazendo a escola, fala ou não fala, irmã Baixi? Muito sobre fé. No Verbo da Vida a gente fala muito sobre fé. Agora, em muitos anos eu patinei nesse verso para ter essa revelação que eu estou passando para vocês aqui hoje. Patinei muito, muito. Então, por mais que Jesus ele tenha deixado claro esse ensinamento, a gente às vezes patina, mas a prova de que a aplicação é dessa forma que eu estou falando para você, porque no verso 27, vamos lá, o exemplo que Jesus dá é no verso 23, tá certo? 27, vamos ler lá. Aí você vai falar, pastor, não faz sentido mesmo. Eu achava que você estava mentindo, mas agora eu estou achando que você está falando a verdade. Marcos capítulo 11, verso 27. Tá? Veja, 23 foi Jesus ensinando a respeito de autoridade, e ele diz que é um ensinamento de fé. Que é fé? Fé e autoridade são semelhantes. Aí no verso 27 diz assim, ó, então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram, com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer isso? Eu penso no seguinte, quando Jesus está dando esse ensinamento a respeito de fé, certo? Que ele fala da montanha, eu acho que os caras ficaram coçando a cabeça assim, ó, caramba, como assim dizer um monte? Só que eles não conseguiram questionar Jesus, certo? Aí ficaram, caramba, rapaz, o cara tá falando que vai dizer um monte. Aí eles perguntam, não, vamos perguntar para ele, peraí, ó, com que autoridade? Você entende que eles entenderam que a fé é um exercício da autoridade?
que Deus entregou, eles conheciam o Velho Testamento. Aqui está falando, ó, vamos lá, vamos ver no texto aqui, se está falando de indouto, ou seja, analfabeto, ou está falando de pessoas que eram esclarecidas na lei. Verso 27. Vieram ao seu encontro o quê? Os principais sacerdotes, escribas e anciãos. Então, eram pessoas que conheciam muito bem o Velho Testamento. E eles sabiam que Deus tinha mandado, tinha feito um homem para ele dominar. Aí, quando Jesus vem com esse ensinamento de mandar, eles ficam assim, rapaz, ele está falando da palavra. Deus falou isso. Quando criou lá no 6º dia, mas quem deu autoridade para ele? Amém? O ensinamento aqui, as pessoas que Jesus aplicou o ensinamento, entenderam do que Jesus estava falando. Agora, entenda que eles entenderam o ensinamento, mas uma coisa é você entender, outra coisa é você se dispor a aprender. E o aprendizado com Deus não é intelectual, o aprendizado com Deus é no espírito, porque Deus é espírito, e importa que os adoradores, seus adoradores, o adorem em espírito. Deixa eu te falar, uma pessoa com QI muito abaixo da média, pode ser que ela entenda a palavra de Deus e ande muito melhor nos caminhos do Senhor do que aquele que tem QI, sei lá quantos mil. Amém. Amém? Então, assim, a palavra de Deus nós entendemos com o coração. Entenda, o coração é uma disposição. A fé, ela é uma decisão. Você decide crer ou não. Certo? Você não precisa entender, você precisa crer e obedecer. Certo? Então, vamos lá. Quando eu digo não precisa entender, é processar tudo aquilo, como é que vai, você está entendendo isso aqui, né? Pronto. Agora, veja só que negócio interessante, que aí a gente vai fechar com isso aqui. Estou tentando achar aqui o verso. Aqui, Marcos 11... Não é isso não, desculpa. Eita, cadê esse verso? Eu não sei se eu anotei esse verso, mas eu vou citar de cabeça para vocês, tá bom? Estou tentando achar ele aqui. Tá. Esse tanto eu procuro. Não, mas a gente pode falar ele aqui. Veja, a palavra de Deus vai dizer, Jesus vai dizer o seguinte, questionaram Jesus por que ele... então, se puder me ajudar aí, né, que a gente vê. Questionaram Jesus por que ele estava andando com pecadores, né, com cobradores de impostos. Aí a resposta de Jesus é interessante. E com isso aqui a gente fecha a mensagem. A resposta de Jesus é, Mateus 9, 11 e 12? Ou Marcos 2, 16 a 17? Qualquer um dos dois, todos os dois é bom. Os evangelhos, todos eles narram a biografia de Jesus, então você vai ver muitas histórias repetidas. Jesus diz o seguinte, veja só, eu vou parafrasear, ainda me corrija se eu estiver mentindo. Brincadeira. Mas me corrija aí, veja que eu não estou com verso aqui na minha frente, tá? Mas Jesus diz assim, olha, quem precisa de médico são os doentes. É ou não é? Agora, deixa eu te perguntar, tinha algum são? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E o pecado, o salário do pecado é a morte. Mas a resposta de Jesus, olha, esse cara falando, os caras são pecadores, andam com você, como é que você deixa? Olha, quem precisa de médico são os doentes. Vocês estão bons? Fica aí pro lado de vocês. Se vocês estão bons, fica aí. Agora, pare e pensa comigo. Quem é que precisa ter o seu coração? Quem é que está, que está apto a ter o seu coração corrigido? Aquele que diz que não tem pecado ou aquele que se conserta mediante a palavra de Deus? Ou aquele que pega e olha a palavra de Deus e diz assim, eu preciso do teu perdão. Eu preciso do teu perdão. Pai, me ajuda nas minhas fraquezas. Eu preciso da sua capacitação. Você é tão perfeito. Você é tão maravilhoso. Eu disse que ia fechar aqui, mas eu não posso fechar aqui. Eu tenho que dar uma continuadazinha de alguns minutinhos. Bora, pastor. Tá bom demais. Pode, continua aí. Amém. Você está entendendo que, assim, não adianta
Porque assim, a Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo. Aquele que entra na presença de Deus e fala, ó, eu sou o cara. A Bíblia diz aquele que pensa que está de pé, pensa que está. Cuide para que não caia. Exato. Então, assim, não adianta a gente vir querer falar assim, ó, eu tô de pé, eu sou o cara. Não é isso. A fé não é isso, tá? Exercer a autoridade que a gente está ministrando aqui não é isso. Tá? Exercer a autoridade não é você falar, eu sou o cara, vou fazer e acontecer. Não é isso. Exercer a autoridade é você saber qual é o seu propósito e se submeter a cumprir o seu propósito aqui nessa terra, sabendo que existe um Deus que trabalha em seu favor. Amém? Que projetou você para coisas grandes. E ó, não andar em fé já é pecado. Então, assim, porque nós tememos a Deus e não queremos desagradá-lo, nós vamos andar em fé. Não exercer a autoridade é pecado. Você está comigo? Eu vou provar para você. Veja, um policial, ainda que esteja à paisana, tem alguém que tem familiar aqui, militar, policial? Não? Mas pronto, então talvez vocês não sabem disso que eu vou falar. Mas é verdade, tá? Vocês podem não saber, mas é verdade. Um policial, mesmo que ele não esteja fardado, chama-se a paisana, certo? Se ele vê um crime, se ele vê um crime e não fazer nada, ele está cometendo uma infração. Você está entendendo? O nome da infração é prevaricação, acho que é isso. Acho que é isso, prevaricação. Você está entendendo? Então, assim, nós, certo? Se nós não exercermos a autoridade que Deus nos deu, nós estamos prevaricando. Que palavra horrível, né? Mas nós estamos cometendo uma infração, porque estamos deixando de fazer aquilo que nos compete, o cargo que Deus nos estabeleceu nessa terra. Muito bom. A Bíblia diz que eu e você, nós somos embaixadores dos céus aqui na terra. Para quê? Para fazer o que Jesus disse que era para ser aqui na terra. Amém. Seja aqui na terra, como é nos céus. Amém. Bem, então, assim, permitir que algo aconteça que deturpe aquilo que Jesus quis, quando ele nos deu autoridade, é permitir, tá de acordo com o pecado, tá de acordo com o diabo. É difícil, né? O patamar bem alto, né? Mas, veja, entenda que Jesus nos deu o patamar alto não com o intuito de nos acusar, mas com o intuito de estarmos sempre crescendo. Amém. Jesus diz assim, olha, amai ao próximo como a ti mesmo. É um patamar alto, não é? Difícil. Muito. Aí, para os de perto, ele ainda foi mais além. Ele diz assim, ó, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amém. Nossa. Irmão, deixa eu te falar, é difícil. O outro mandamento, amai o Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Irmão, é difícil demais. É longe, a meta é muito alta. Mas entenda, qual que é o propósito? Que enquanto nós estivermos passando aqui nessa terra, durante todo o nosso período, estaremos em crescimento. Para que a gente saiba, para que a gente mantenha o nosso coração humilde. Certo? Então, dá ordem, usando a autoridade que Deus nos deu. Não é se utilizar de soberba e achar que é o bambambam, é o segundo Jesus aqui na terra. Certo? Até porque a Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo, mas dá graça ao humilde. Dá graça ao humilde. Muito bom. Amém. Agora, vem aqui comigo. Isso não quer dizer, humilde não quer dizer que a gente vai estar dizendo, ai, eu sou o pó da terra. Veja, a lei aproximava a raça humana dessa forma. Era o ser humano olhando para ele, se olhando e se enxergando miserável. Você está entendendo? Ó, miserável homem que sou. Certo? É a lei. E quando o homem olhava-se miserável e via a lei como era distante dele alcançar, ele se aproximava de Deus. Mas a lei jamais reconectava o homem com Deus. A lei não podia fazer isso. Você está comigo? Porque a reconexão do homem com Deus é a religião, que só existe uma, Jesus. Religare. Amém. A palavra no original é religare, reconexão. Só existe um. Então a lei ela não fazia isso, ela não reconectava o homem com Deus.
E por causa disso, o homem olhava para si mesmo e falava: miserável homem que sou. No ministério do Espírito, que a Bíblia vai dizer que é de maior glória, a forma com a qual nós alimentamos a nossa fé não é falando que nós somos miseráveis, que nós somos pecadores, que somos o verme do não sei o quê. Não é isso. Na nova aliança, no ministério do Espírito, a gente diz assim: tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém. Amém. Glória a Deus. Em Maravilha. mim, Cristo em mim. Não é por Uau. minha causa, não é porque eu sou bonitinho e tenho esse cabelinho que eu cortei hoje, que tá assim, ó, parecendo um bebê É mesmo, das da outras. Pampers, da Pampers. Não é, veja, é Cristo em mim, a esperança da glória. Amém. Amém. Muito bom. Eu estou Glória. em Cristo e Cristo em mim. É por causa dele. Amém. Amém. Aleluia. Você aprendeu alguma coisa hoje? Muita coisa. Muita coisa. Amém. Muito bom. Amém. Muito. Eu queria Muito orar bom. por vocês. Eu queria orar por vocês. Se você puder fechar os seus olhos. Eu posso pedir uma oração por uma amiga? Pode, minha irmã? Pode. A Verinha, ela conhece Jesus e ela está doente. E hoje ela falou que ela ia aparecer porque eu falei, olha, nós estamos online, então vai ser muito bom, porque o pastor ora e ele ora por cura também. E você pode ser curada. Amém. A tua doença, A Verinha está aqui? ela não está, ela não... Bom, eu não chamei ela hoje, porque eu estava esperando que ela... E eu estive resfriada, e eu ainda estou um pouquinho fanhosa, e eu não a chamei, eu estava muito ocupada, não deu para mim chamá-la. Mas eu vou falar que você orou por ela, porque Amém. eu falei que nós íamos orar, porque nós cremos, nós temos certeza que a doença dela, perto do nosso médico dos médicos e perto do povo de Deus orando, intercedendo por ela, ela pode ser curada. Amém, minha irmã. Amém. Nós Qual que é a temos doença dela? certeza. Qual que é a doença dela? Eu acho que é tumor. Ela não chegou a falar isso, mas eu acho que é. A Vasti está falando que é tumor. Hã? Nossa, é tumor, a Vasti falou. Irmã, a gente vai orar e eu creio na oração do justo, que pode muito seus creio. efeitos, tá? Eu E creio. aqui, quantos justos tem? Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Amém? Amém. E quando você fala que a igreja orou por ela, tá? A igreja orou, Exatamente. é muito mais do que um pastor orou, tá? Somos todos nós aqui que iremos ligar a nossa fé, amém? Em prol da Verinha, não é isso? Em prol da Verinha, é isso mesmo. Verinha, né? Vera? Vera, é. Olha, Verinha. agora, e tem mais uma, viu? Tem uma que está sendo operada agora, a minha prima, cristã, filha de Deus, e ela falou, olha, eu estou indo, a minha operação vai ser às 13 horas lá no Brasil, então ela já deve ter terminado a cirurgia, eu sei que Deus já operou, ela é filha de Deus, e nós temos certeza disso, mas é muito bom, porque o hospital vai ser diferente depois que a serva do Senhor está lá. Amém, amém. A gente vai orar agora. Deixa eu só, antes de orar, perguntar aqui para a Giovana, a Maria Walter, e tem um outro dispositivo aqui, que é o Samsung. Eu não sei se é a Adelaide aqui. Eu acho que eu não tenho um contato de vocês, tá? Ah, Maria, eu acho que eu tenho. Não tem, Maria, seu contato? Tá no mute, tem que tirar do mute. A gente vai orar, tá, Vaxi? Eu disse. A gente vai orar só porque às vezes o pessoal se desconecta, que tem uma coisa ou outra para fazer, aí eu não queria perder aqui a oportunidade. Maria, tira do mute aí, só para. Tá no mute, Maria. No canto inferior esquerdo. Acho que é isso. Tem um microfonezinho assim. Não consegue? Se você puder escrever aqui no chat, eu não sei se a gente tem o seu contato. A gente tem o contato da Maria. Eu não quero correr o risco aqui de a gente perder o contato dessas pessoas, sabe? Principalmente se elas não pertencerem a uma família, né, da fé. Nós somos uma boa desculpe, família. apareceu. Eu sei ligar, mas é que às vezes não dá certo.
Maria, é a primeira vez que você está conosco? Na verdade, é a primeira vez. Eu tentei entrar da outra vez, mas não deu. Tá. Então, tá bom. Você consegue mandar aqui uma mensagem aqui para a gente? Veja, a gente não, nosso intuito não é ficar cercando a pessoa não, mas a gente bota no Não, chat. fica tranquilo, fica tranquilo. Eu moro aqui na Alemanha, que eu ouvi dizer que vocês vêm para Constância, né? É Isso. perto, eu moro em Gradolfzell. Ah, Então, perfeito. na verdade, eu estou buscando uma igreja. Eu vou em uma, mas eu queria uma que também falasse português, porque eu acredito que as coisas de Deus na nossa língua é melhor. verdade. No nosso É mais idioma. fácil para nós, é mesmo. Então, se você puder, Maria, Você fala escrever o rapidinho seu o seu número. telefone e eu te contato. Tem como você falar rapidinho? Yeah, claro. Pode falar. Falar em português, Online, peraí. pode falar em alemão também. Plus, né? 49 Sim. 179 179 36 36 66 178. 178. Tá ótimo, eu vou te contatar, viu, Maria? Ok, Tá obrigada. bom, obrigada. E a outra pessoa que a gente tem aqui é a Giovana. A Giovana, ela é cristã, ela é filha de Deus, ela mora na Suíça. A filha dela, eu estou levando ela na igreja, a menina, e Perfeito. Então você tem, né, dona Dulce, o contato aqui da eu Giovana. tenho contato eu tenho contato da Giovana, sim. Eu tenho contato da Giovana e tenho contato da Verinha, e a minha prima chama Enir. Perfeito. Ok. Só perguntar aqui quem que é esse Samsung aqui, porque tem um dispositivo aqui que eu não sei quem é. Alguém sabe? É a Adelaide? Tem peraí, a Camila. Na Camila tá aqui, eu tô vendo. A Camila tá aí. Camila a gente já conhece, a Camila, mulher de Deus. Veja, se alguém Já puder... sou de casa. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, meu irmão. Amém, querido. Então tem outro dispositivo aqui, tem o Leandro, que é meu amigo, tá participando aqui. E a Poliana, Camila? Hum, A Poliana não tá por aí, Camila? tá. Eu queria... Poliana não, é a Patrícia tá trabalhando, a Marisa tá aqui comigo. Ok, Marisa. Ok, a Patrícia, é isso mesmo. Tá bom. A Fabiana, a gente tem contato. Meu cuidado era a gente não perder esse contato aqui, dessa pessoa que está aqui, que está no mute. Se você que está aí, minha irmã, está ouvindo a gente falar de você, o meu irmão, né? Quiser tirar o microfone do mute, vai ser um prazer conhecê-la. Então vamos orar primeiro pela Verinha, tá? Vamos unir a nossa fé em oração. Amém. Senhor da glória, nós sabemos que no reino espiritual não existe distância. Amém. Pai, nós sabemos que na cruz do Calvário, todos os pecados, todas as enfermidades foram levadas. E não existe escrito de dívida contrário. Nós oramos em nome de Jesus. Nós unimos a nossa fé, nós oramos em concordância em prol da Verinha. A tua palavra diz que o nome de Jesus está acima de todo nome. Tumor, câncer, você está abaixo do nome de Jesus. Amém. Os médicos podem não ter solução. Para a humanidade, para a raça humana, para o intelecto humano, a doença pode ser incurável. Mas o meu Deus, que criou os céus e a terra, o meu Deus, pode todas as coisas. Soberano Rei. O nosso Deus, Médico ele é o médico dos médicos. E em nome de Jesus, nós intercedemos pela Verinha agora. Glória. E se o médico não deu esperança, que o teu Santo Espírito possa vivificar a esperança no coração dela. E que possa trabalhar nesse coração. E que haja esperança de viver dias de paz. Que ela possa crer que ela não vai morrer, mas que ela vai viver, em nome de Jesus. Amém. Nós oramos por ela. Amém. E declaramos vida em abundância. Porque foi para isso que o nosso Jesus veio, para nos dar vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Assim. Amém. A Emir é o quê, dona Disse? Sim? A Emir. A Enir está com câncer também. A Enir, ela é... Prima.
Eu conheci ela, não? Ainda não conhece, não conhece. Ela não mora aqui, ela mora no Brasil. Ok. Enir, o nome dela. Enir. E-N-I-R. Enir. Pai, no nome de Jesus, nós oramos. Senhor, e nós, a tua palavra diz Tá entregue a ti, Senhor, em nome de Jesus. que o Senhor Jesus veio para nos ser exemplo, que Amém. embora Glória ele ao sendo nome de Senhor, Jesus. embora ele sendo teu Cura, filho, cura, cura. embora ele esteja, né, na criação, fazendo com que tudo o que foi feito fosse feito, mas ele na terra, ele disse que ele viria como homem. E como homem, ele declarou, como vimos hoje, aquelas figueiras que seque desde a raiz. E nós fazemos damos a mesma ordem, só que não mais para uma Amém. figueira, mas para um câncer. Esse Amém. câncer de Em Enir nome de Jesus. seque desde a raiz. Amém. Amém, Eu não Jesus. estou querendo saber como você vai secar, eu estou simplesmente te dando uma ordem. O secar é contigo, Amém. câncer. Você que vai secar. Seque desde a raiz, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Amém. Deus. Gente, posso orar por vocês? Glória a Deus. Aleluia. Pai, a tua palavra diz que antes de tudo que se deve guardar, devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Eu oro pelo coração de cada um que está aqui presente, inclusive pelo meu. Eu te peço, em nome de Jesus, nos dá sabedoria para guardarmos o nosso coração. Amém. Sabemos que o Senhor é perfeito e que nós já pecamos, e muitas das vezes nós pecamos por distração. A tua palavra diz que nós pecamos por pensamento, palavra e ação. Mas, Senhor, sabemos que é possível caminhar sem pecar. E eu peço em nome de Amém. Jesus, nos dê sabedoria, força, capacidade para proteger o nosso coração. Não nos permita cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, não nos deixe distrair, não nos deixe olhar para outro local, que os nossos olhos estejam fitos em Ti. E assim como Pedro Amém. não afundou enquanto ele olhava para Ti, assim estejamos nós, fitos em Ti, e nós não iremos afundar. Jesus. Ainda que tivermos que andar pelo mar, nós não iremos afundar, porque Amém. o Senhor é a nossa certeza, o Senhor é a nossa fortaleza. Eu peço em Amém. nome de Jesus sabedoria para que nós guardemos os nossos corações e que possamos nos apropriar de cada palavra, de cada promessa que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Eu declaro em nome de Jesus mulheres poderosas nessa terra, mulheres sábias, mulheres que vão levar o teu evangelho para casa, vão edificar os seus esposos, mulheres que irão levar o teu evangelho para o trabalho, mulheres que serão bem-sucedidas, tanto no trabalho quanto em casa. Eu declaro em nome de Jesus, para as solteiras, que o Senhor possa promover um bom encontro, Senhor. Um homem de Deus chegando, honrando elas, Pai. Honrando elas, Senhor, e que elas possam ser a varoa, a mulher sábia, como diz a tua casa, que edifica a sua casa. Em nome de Jesus, eu oro por Camila e por, se tiver mais alguma solteira também, em nome de Jesus. E para aquelas que estão casadas, que são casadas, em nome de Jesus, que haja sabedoria, Pai. Que haja sabedoria, que elas possam ser as mulheres prudentes e sábias. É isso que eu te peço, no nome precioso e sagrado de Jesus. Amém. Gente, Amém. Glória a amo Deus. Aleluia. demais vocês. Eu amo demais vocês e não vejo a hora de voltarmos a nos reunir presencialmente, tá? Elisa, Saudade. você quer falar alguma coisa? Eu queria dar um testemunho rapidinho, se eu puder. Não sei se eu Com posso. certeza pode. Obrigada. Assim, um dia antes do meu aniversário, meu chefe pediu para eu fazer uma apresentação sobre inteligência artificial. E eu Uau. pensei assim, nossa, eu não sei o que eu vou falar para ele. Assim, eu fiquei assim, nossa, assim. Aí eu cheguei pro meu marido e falei, a gente tem que orar. Porque eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que eu tenho que mostrar para ele quão importante é esse tema. E daí a gente estava no carro e do nada assim, o Espírito Santo fala, é isso que você tem que fazer. Eu falei, opa, uma ideia excelente. E daí faz 3 semanas atrás, eu apresentei essa ideia para o meu chefe Uhum. e ele já saiu da reunião contando a ideia para o chefe do chefe dele. Olha aí. No mesmo dia, eu tive reunião com o chefe do chefe dele. E aí ele falou assim, olha, a gente gostou da sua ideia, a gente dá 2 semanas para você fazer alguma coisa com ela. E aí eu trabalhei noite e dia, assim, né? Trabalhei o quanto eu pude. E na terça-feira
Assim, Deus, olha, eu vou te falar. Quando Deus dá uma ideia, ele também dá, assim, um jeito de fazer, né? Amém. Amém. Consegui em 2 semanas, eu apresentei na terça-feira, assim, o resultado. E eu saí de lá com 5 convites já quase. E eu vou falar com a borda de diretores do Raiffeisen. É o Uau. segundo maior banco da Suíça. Eles me Aleluia! convidaram para mostrar a minha Glória! ideia de tão boa que é. O cara que faz assim, toda. Como é que fala? Ele é o responsável pela a inteligência artificial no Raiffeisen. Ele é o chefe. Ele me escreveu pessoalmente pedindo para eu apresentar minha ideia junto com ele. E assim, gente, Glória a Uau! Deus. sei hoje a ideia, não Uhul! sei o que eu fiz. Ele falou assim: quantos meses você precisou para fazer isso? Ele falou: meses. Quando Deus dá a provisão, você faz em dia, entendeu? Glória a Deus! Então, assim, olha, não sou eu mesmo, foi realmente Jesus, assim, o Espírito Santo trabalhando através da minha vida. Amém. Assim, Aleluia. Amém. minha Seja maior louvado. prova assim, do que Deus pode fazer quando você deixa ele entrar no seu trabalho e você quer ser somente uma luz no trabalho. E Aleluia. Aleluia. Ina, que testemunho maravilhoso. Tem tempo que Glória a um Deus! testemunho assim tão espetacular, sabe? Porque é exatamente assim que eu vejo Deus nos exaltando, sabe? Amém, eu também. Meu Deus, que maravilha, que coisa linda. Ó, Glória, honra e louvores a Deus por uma serva é, fiel e maravilhosa que é você, minha filha. isso mesmo. E assim, a história ela se repete, tá, Ina? Todas as pessoas que eu vejo priorizando Deus são Uhum. exaltadas. Todas elas. Amém, glória a Deus. Infelizmente, eu vejo às vezes, sabe, pessoas onde Deus promove e a pessoa dá uns passos para trás na fé. Entendeu? Ao invés É, da pessoa entender que o Deus que promoveu, o Deus que deu a bênção, ele pode dar ainda mais bênção, a pessoa se agarra com a bênção e larga o abençoador. é. Vendo? Já vi essa Infelizmente. história se repetindo, infelizmente, várias vezes. Uma pessoa, e agora eu tenho um emprego, agora eu tenho que me dedicar mais no emprego. Ou É, agora Deus me deu uma empresa, agora eu tenho que me dedicar à empresa. é. E aí, minha irmã, infelizmente, agora, veja, Ina, é notório, certo? A sua dedicação para com o Senhor. É E isso. deixa eu te falar, que isso fique como uma vacina para você, certo? Amém. Não largue o abençoador por causa da bênção. Porque amém. muitas das vezes o inimigo vai fazer você achar que você precisa fazer para merecer, certo? Uhum. Veja, você não precisa fazer para merecer, você precisa ser a filha do papai e deixar a inspiração dele fluir. Como fluiu? Você fez alguma força para fluir essa inspiração? Não. A inspiração ela fluiu e você depois colocou, óbvio, depois você coloca em prática ali o projeto. Agora, todas as vezes que algo vir para as nossas mãos e que o resultado disso for um afastamento de Deus, prefira perder a benção. É, Você está Claro. entendendo? Porque o É. inimigo ele sempre vai colocar uma condição para você sustentar a bênção que lhe separa do abençoador. Aí, essa é uma estratégia do diabo que faz muitos filhos de Deus perderem a comunhão com o Pai e, consequentemente, perder a bênção. O diabo bota a pessoa contra a parede. Olha, se você quiser ficar com a bênção, você tem que reduzir a sua intensidade com Deus, você tem que talvez não ir para o culto. Aí a pessoa começa a se convencer. Realmente, poxa, uma vez por semana tá bom. Ou na verdade, eu não preciso estar aqui estudando tanta palavra e daqui a pouco, entendeu? Então, assim, persevera ainda. A fonte, a fonte da bênção é o Senhor. Então, amém. nunca solte os braços do Senhor para agarrar uma bênção. Amém. Muito Se a bom. bênção quiser ir embora, não tem problema. Por quê? É. A bênção ela corre em direção ao abençoador. Então, se você estiver abraçado com o abençoador, as bênçãos vão chegando atrás de você. Vão mirar ele. Vão mirar ele. E porque você está abraçada nele, vai alcançar você. Amém. Amém. Eu fico muito feliz, Ina, Gostei. pela sua vida. Né? É notório o seu crescimento. Tá? Desde que, assim, veja, eu vi você chegando na igreja e vejo você hoje. Eu não conheço a sua vida antes de nós, mas eu vi o crescimento que você, os passos, né? A escada que você subiu no período que está conosco, tá? Isso não é, veja só, isso não é
por causa do testemunho que você está contando, certo? O testemunho que você está contando é um reflexo do crescimento que é notório aos olhos de todos aqui. Porque, deixa eu falar um negócio para vocês. Ganhar dinheiro, subir de posição, ímpio sobe, gente. Vamos também mentir aqui, não. Ímpio sobe, agora ímpio sobe na força do braço dele. Ímpio sobe deixando algo de Deus para trás. Ímpio sobe, né, a custas caras. Nós, filhos de Deus, temos a bênção de Deus que enriquece e com ela não traz dano, certo? Amém. Nunca você vai ver um filho de Deus que está andando segundo o propósito de Deus falar assim, olha, eu conquistei tal coisa, mas por causa disso eu perdi isso, isso e isso. Não. Com Deus, a gente segue a caminhada com Deus e somos abençoados. Glória a Deus, fico feliz, viu, pela sua vida ainda. Gente, a mensagem que eu tinha era essa. Se alguém tiver dúvida, quiser conversar comigo, estou aqui. É um prazer, né, estar aqui com vocês.